Fala pessoal, estão todos bem? Eu sou o professor Cid Saldi e hoje nós vamos resolver questões para agente comunitário de saúde. Isso mesmo, para ACS de diversas bancas, pessoal, com foco total nos principais temas que mais caem nas provas. E essas questões aqui vão te ajudar a reforçar os conteúdos essenciais e a chegar muito mais preparado no dia da sua prova. E olha só que bacana, aqui no canal tem vários outros vídeos, né, com resoluções, dicas e revisões para você maratonar e garantir aí a sua aprovação. Então, já peço de coração, deixe o seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e caso surja alguma dúvida, deixe aí para nós nos comentários que vamos resolver para você. Maravilha? Então, bora começar agora mesmo, porque o foco aqui é 100% na sua aprovação. Vamos aqui então verificar o que a banca Funesp nos apresentou aqui nessa questão. Em uma ação de campo, o agente comunitário de saúde se deparou com uma área íngreme e desmatada, sujeita a deslizamentos, com várias famílias com idosos e crianças construindo habitações precárias. Uma situação bem frequente no Brasil, não é mesmo? O agente informou a equipe sobre o risco dessa comunidade para que procedesse à remoção dessas famílias. Para isso, foram acionadas, além da equipe de saúde da unidade básica, a assistência social, a defesa civil, a vigilância ambiental e a Secretaria de Habitação, caracterizando um trabalho. Então, entenderam bem aqui o enunciado, né? Aqui se apresenta um evento, né? Uma situação. Depois aqui se identifica aqui uma ação que foi tomada, né? E aí quer que identifiquemos aqui o que caracteriza, né, essa ação aqui. É um trabalho intersetorial, regional, social, integral ou universal? E aí, pessoal, qual o gabarito? Pessoal, parabéns! Aqui marcou a letra A, intersetorial. Vamos aqui identificar, né? É o nosso gabarito, de fato, né, pessoal? Essa é a resposta aqui correta, né? O termo aqui intersetorial, né? Intersetorialidade, né, pessoal? Significa a integração e cooperação entre diferentes setores do poder público aí, da sociedade civil, né? Para resolver problemas complexos aí, que ultrapassam, né, o campo de uma única política. No caso aqui apresentado, né? O ACS, então, acionou setores como assistência social, defesa civil, vigilância ambiental e Secretaria de Habitação, aí, todos com papéis aí complementares. Maravilha, pessoal? Então, de fato, aqui, né, o que está descrito aqui, né, é uma ação aqui intersetorial. Maravilha, pessoal? Vamos identificar aqui o porquê a banca desconsiderou as demais aqui, regional. Essa expressão aqui, né, pessoal, se refere à organização dos serviços de saúde, né, por regiões, garantindo aí, né, continuidade do cuidado dentro da rede de atenção à saúde, né, pessoal? Aqui regional, né, pessoal? Mais vinculado aqui à regionalização aqui do SUS, perfeito? Então, a banca desconsiderou aqui a letra B. Social, pessoal, né, social aqui, apesar de ação ter um impacto social, o termo social, né, é genérico aqui, e não expressa nem articulação institucional entre políticas públicas distintas, né? De fato, né, é mais voltado aqui ao intersetorial. Letra D aqui, integral, muitas pessoas podem ter marcado aqui, né, pessoal? Na verdade, aqui, né, está mais relacionado ao princípio da integralidade, né, essa palavrinha integral, né? Refere-se à atenção ao indivíduo em todas as suas necessidades de saúde, né, pessoal? A palavrinha integralidade, né? Mas não é o que está mais expresso aqui, né, pessoal, nessa ação, que é de fato aqui o termo intersetorialidade, né, pessoal? Ou intersetorial aqui, dentro aqui do campo de atuação do ACS. E universal aqui, né, pessoal? Também aqui relacionado a outro princípio do SUS, né, a universalidade, diz respeito, né, ao acesso de todos aos serviços de saúde, né, pessoal? Então, mas ela não está, né, vinculada aqui à ação tomada aqui nesse caso, né, pessoal? De fato aqui, né, a ação de integrar aqui, de chamar diversos setores aqui, né, pessoal, do poder público, né, e da sociedade civil, né, é mais vinculada aqui ao trabalho ser intersetorial. Maravilha, pessoal? Parabéns, aqui marcou a letra A. Vamos aqui então ver, pessoal, né, que é importante, né, como fixação. O ACS, né, é fundamental para identificar riscos, né, pessoal, e comunicar a equipe. E o cenário, né, exige a participação de vários setores, né. A articulação de diferentes secretarias para resolver um problema complexo é chamada então de trabalho intersetorial. E a intersetorialidade, né, pessoal, é essencial na atenção primária à saúde e na estratégia de saúde da família, né? Pois os problemas de saúde estão sempre ligados a fatores sociais, ambientais e econômicos aí, né, pessoal? Nunca é de uma única política, de um único setor. Maravilha? Então, né, pessoal, a intersetorialidade é uma diretriz transversal, né, das políticas públicas e está, inclusive, prevista na Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Que incentiva aí ações conjuntas, perfeito, pessoal? Seja ambiental, educacional, assistência social, saneamento, né? Maravilha?
Então, importante ponto aí para fixar. Maravilha, parabéns a quem marcou a letra A e está no caminho certo, né? E vamos seguir. Vamos aqui então à nossa segunda questão. Pessoal, sempre importante deixar nos comentários aí para qual banco estão se preparando, para qual cargo estão se preparando, né? Também é importante aí dizer de onde estão falando, qual município, e aí vamos sabendo aí quem nos acompanha e direcionar o nosso trabalho aqui, né? A quem nos acompanha. E também, né, se quiser deixar algum tema aí, alguma banca para a qual possamos aí fazer os simulados, deixa aí, né? Sempre é importante aí ter esse contato com vocês. Maravilha? Então, aqui vamos tratar sobre tuberculose, né? Importante tema aí na saúde pública. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. O termo tuberculose se origina do fato de a doença causar lesões chamadas tubérculos. Ela atinge os pulmões, podendo também se localizar em outros órgãos. Quando ocorre nos pulmões, se denomina tuberculose pulmonar, e nos outros órgãos, tuberculose extrapulmonar. A esse respeito, é correto afirmar que. Então, aqui vamos identificar a alternativa correta em relação à tuberculose. Letra A. As pessoas que tiveram contato com o doente podem ter sido infectadas, apresentando sintomas em até uma semana. Pessoal, errado, né? O período da incubação da tuberculose não é de apenas uma semana, pode variar aí de semanas a meses, né? E em muitos casos aí, né, permanece latente, né, sem sintomas por anos. Mas a alternativa A está incorreta. Letra B. Os medicamentos para tratar a tuberculose não interferem na ação dos contraceptivos orais, pílulas. Pessoal, incorreto. Os medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose, especialmente, né, a chamada rifampicina, reduzem a eficácia dos contraceptivos orais, né, as pílulas, podendo levar aí a falhas anticoncepcionais. Então, está equivocada a letra B. Letra C. A busca de casos novos deve ser feita entre pessoas sem história de tratamento anterior para a tuberculose. Também está incorreto, pessoal. A busca ativa de casos não se restringe apenas a pessoas sem tratamento anterior, né? Pois quem interrompeu o tratamento ou não obteve cura, também aí deve ser investigado, né, pessoal? Sendo classificado aí, né, como retratamento, aí, inclusive. Descartamos a letra C. Letra D. O uso correto dos medicamentos, todos os dias, garante o sucesso do tratamento em cerca de 30 dias. E aí, pessoal? Certo? Pessoal, incorreto também, né? O tratamento da tuberculose não dura apenas 30 dias. Na verdade, o esquema básico aí, né, preconizado, tem duração mínima de 6 meses, né? E o sucesso aí depende do uso correto, sim, né, e contínuo dos medicamentos. Então, a parte correta aqui, né, essa parte final aqui, que deixa a alternativa incorreta. Então, sobrou apenas a letra E aqui, né, que diz que a transmissão da tuberculose para outros membros da família, vizinhos e para colegas de trabalho é muito fácil se o ambiente não tiver boa ventilação. O que está correto, pessoal, né? E de fato aqui é o nosso gabarito, né? Vamos anotar aqui que gabaritou que marcou a letra E. De fato, né, pessoal, a transmissão da tuberculose ocorre de forma muito fácil em ambientes fechados, né, sem ventilação adequada e com pouca luz solar, aí, né? Porque o bacilo, né, o agente etiológico, né, causador da tuberculose, se mantém aí suspenso no ar por um tempo prolongado, né, pessoal? Por isso aí a ventilação natural, né, a iluminação solar são medidas aí preventivas essenciais, né? Então, aí está, né, pessoal? Letra E, gabaritou aí que marcou. Então, né, pessoal, importante aí, né? A tuberculose é transmitida por via aérea, né? Pessoa, né, com tuberculose pulmonar. A baixa ventilação em ambientes fechados facilita a transmissão. O tratamento padrão aí dura 6 meses, em média, né, pessoal? E o medicamento rifampicina aí, né, reduz a eficácia de contraceptivos orais. Perfeito. Exatamente isso. Um ponto importante aqui, né, sobre os tratamentos, né? Uma das principais formas de diagnóstico, né, pessoal? De tratamento não, né? De diagnóstico aqui, né? Uma das principais formas de diagnóstico da tuberculose pulmonar em adultos é o exame de escarro, né, pessoal? Chamada aqui baciloscopia e cultura, onde se busca a bactéria, né? Causadora aqui, que é a Mycobacterium tuberculose, né? No entanto, né, o teste rápido molecular para tuberculose, disponível no SUS, é o método mais recomendado hoje, né? Pois oferece aí um diagnóstico mais rápido em até 2 horas e aí identifica aí a resistência à rifampicina, que é o medicamento aí para tratar a tuberculose. Maravilha? Então, esse está. Ponto aí, né, pessoal? Sempre acrescentamos um ponto extra, que é aquele pontinho a mais aí, né, pessoal? Que se pode cobrar nas provas aí e fazer toda a diferença aí para você. Maravilha? Então, parabéns a quem marcou aí a letra E gabaritou aqui a questão. Vamos seguindo. Vamos aqui. Pessoal, sempre é importante comentar também, né? Como foram as questões, se acharam fáceis, difíceis, quantas acertaram no total aqui, né? Para conhecer aí como estão indo os nossos alunos aí, né? É sempre importante isso. Vamos aqui então à questão.
Vamos aqui então ver que a banca objetiva aqui trouxe em relação, né, aos primeiros socorros aqui aos queimados. Então, em relação aos cuidados de primeiros socorros aos queimados, para aliviar a dor e prevenir a infecção no local da queimadura, assinalar a alternativa correta. Então, vamos verificar aqui o que está certo, né, em relação aqui aos primeiros socorros aos queimados. Letra A, romper as bolhas. Pessoal, evidentemente está errado, né? Romper bolhas nunca deve ser feito, né? Pois elas funcionam como uma barreira natural contra infecções, né? Ao estourar a bolha aí, abre-se uma porta para a entrada de bactérias, né? E aumenta o risco de contaminação. Então está errado. Letra B, não retirar as roupas queimadas que estiverem aderidas à pele. Pessoal, parabéns a quem marcou a letra B aqui. De fato, né, pessoal? Aqui está o nosso gabarito, né? Gabarito. Vamos aqui anotar. Pessoal, é a B, que é de Brasil, porque não retirar, né, as roupas queimadas, né, que estiverem aderidas à pele, né, pois elas protegem, elas podem estar, na verdade, né, as roupas, elas podem estar fundidas ao tecido cutâneo, né, ou seja, coladas à pele. E aí tentar retirá-las aí, né, ao tentar retirá-las aí há grande risco de arrancar parte da pele e agravar ainda mais a lesão, né. Então, o que é correto, né, é orientar a manter as roupas coladas, né, e cortar apenas as partes soltas se possível. E aí, buscar posteriormente, né, o atendimento adequado aí, médico, né, de urgência aí, para evitar maiores problemas, né, à saúde da pessoa aí queimada, né? Maravilha? Então, está correta a letra B aqui. Vamos ver o erro das demais. Utilizar água em queimaduras provocadas por pó químico. Também está errado, né, pessoal? A letra C está errada. Em queimaduras por pó químico, né, o uso de água pode reagir com o produto, né, e piorar ainda mais a lesão, né? O correto, né, seria remover o pó seco com um pano limpo ou escovação suave, né, pessoal? Mas sempre quem tem a capacidade técnica para oferecer aí tal cuidado, certo? Letra D, oferecer água a vítimas com mais de 20% de superfície corporal atingida. Está certo, pessoal? Pessoal, oferecer água, né, a vítimas com grande área corporal queimada, né, é contraindicado, pois pode causar vômitos e aspiração aí durante o transporte, né, o atendimento, né. A hidratação, na verdade, ela deve ser feita por via intravenosa, né, sob supervisão aí profissional. Então, são cuidados importantes a se tomar, né, pessoal? Então, alguns pontos aqui, né, pessoal, para refixar, né? As queimaduras aí nunca devem ser tirar roupas grudadas à pele, né? Nem estourar as bolhas. O ideal é resfriar com a corrente fria, né? Proteger a área com um pano limpo e encaminhar ao serviço de saúde. Especialmente aqui, né, pessoal? Se for alguma coisa com pó químico aqui, né, pessoal? Não deve se usar a água, conforme já explicado, né? Em caso de produtos químicos secos, né? Primeiro remover o pó antes da lavagem, né, pessoal? Aqui está especificado. E evitar oferecer líquidos a vítimas com queimaduras extensas, perfeito? Ponto importante a se tratar. Então, aqui, né, pessoal, também casos, né, de queimaduras, especialmente queimaduras químicas, né, elétricas, ou que atinjam a face, pescoço, mãos, pés ou genitais, aí, deve-se fazer aí o chamamento ao SAMU, né, pessoal, para evitar aí problemas maiores aí. Então, né, o serviço de atendimento de urgência aí deve ser acionado nesse momento aí de queimaduras aí problemáticas, né, graves que possam aí afetar aí a saúde permanente das pessoas. Maravilha, pessoal? Então aí está, ponto importante, né? Passemos então aqui a nossa próxima questão. Parabéns a quem marcou a letra B. Vamos aqui então a uma questão sobre aleitamento materno. Pessoal, mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a ter acesso aos nossos excelentes materiais. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo o link no qual você pode ter acesso aos nossos super materiais, que já ajudaram aí milhares de pessoas Brasil afora a alcançarem seus objetivos e serem aprovados. Maravilha? Então fica a nossa dica aí dos nossos materiais. Vamos aqui voltar à questão. Vamos aqui então ver o que a banca objetiva nos trouxe, considerando os tipos de aleitamento materno, assinalar a alternativa que indica aquele tipicamente adotado a partir dos 6 meses de vida, continuando como a principal fonte de nutrientes, mas não a única. A criança passa a consumir, além do leite materno, água, sucos de frutas e chás. Então, pessoal, né? Aqui a banca, né, quer que que nós marquemos aqui, né, qual o tipo de aleitamento materno aqui, né, deve ser feito aí a partir dos 6 meses de vida, né, no qual, né, o leite continua como principal fonte de nutrientes, mas não a única. Vamos verificar aqui qual a alternativa está correta, né? Letra A. Aleitamento materno exclusivo. Bom, aqui exclusivo já descarta, né, pessoal, a nossa alternativa A. Não é exclusiva, né? Já que não é a única aqui, o leite materno. Letra B. Aleitamento materno misto ou parcial. Está certo, pessoal? É o nosso gabarito? Pessoal, está incorreto, né? Na verdade, né, o aleitamento misto ou parcial acontece quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite, né? Seja animal ou artificial.
não é o caso descrito na questão, pois o enunciado aqui menciona, né, a introdução de água, sucos de frutas e chás. Então, descartamos aqui, né, pessoal? Não é misto ou parcial. Letra C, aleitamento materno predominante. E aí, pessoal, gabarito? É o gabarito sim, pessoal. Aqui está o nosso gabarito. Letra C de casa. Parabéns aqui a quem marcou aqui e conquistou, né, o gabarito, pessoal. Maravilha. O aleitamento materno, então, predominante aqui, né, pessoal? Predominante é aquele em que o leite materno continua sendo o principal alimento, mas o bebê, então, também aí recebe água, sucos e chás, né? É comum nessa transição entre o aleitamento exclusivo, né, que seria antes dos 6 meses aí, né? E o aleitamento aí complementar, né? Que é concedido então após os 6 meses aí, com a inclusão de alimentos sólidos e pastosos. Perfeito, pessoal? Então aí, o gabarito, a letra C aí, aleitamento materno predominante. Letra D aqui, aleitamento materno, é muito genérico aqui, né? Não traduz aqui o que a questão quer que marquemos aqui como alternativa correta. Então, descartamos a letra D. Perfeito, pessoal? Então, aqui um ponto importante, né? Sobre aleitamento materno. Ocorre quando o bebê ainda mama, né, pessoal? O aleitamento materno predominante, mas já ingere, então, líquidos, águas, sucos e chás aí, né? É uma fase de transição, né? O leite materno continua sendo a principal fonte de nutrientes, né? E essa prática aí costuma ser observada, então, a partir dos 6 meses, né? Antes da inclusão, né, dos alimentos sólidos, perfeito? Então, o aleitamento materno complementar começa aos 6 meses, né? Com a introdução de papinhas, frutas e outros alimentos, mas o leite materno deve ser mantido até pelo menos, né, 2 anos de idade, né, pessoal? É importante aqui destacar, né? O aleitamento materno deve ser aí mantido até pelo menos os 2 anos de idade, que é a orientação aí da OMS, né? Inclusive do Ministério da Saúde. Perfeito, pessoal? Então, né, após os 6 meses aí começa a complementação alimentar, né, pessoal? Papinha, frutas e outros sucos, chás, né? E a amamentação aí materna, né, pessoal? É importante até pelo menos os 2 anos aí, né? Maravilha? Então, está. Parabéns a quem marcou a letra C e garantiu o gabarito. Está no caminho certo, pessoal. Maravilha? Vamos seguindo. Vamos aqui, então, à questão que vai tratar sobre vacina, né? Especificamente vacinação aqui, né, em gestantes. Então, aqui, a situação vacinal da gestante deve ser monitorada de acordo com o calendário nacional vigente. Gestante sem histórico vacinal comprovado deve ser orientada a tomar dose única. Então, aqui, né, caso não se tenha comprovado o histórico vacinal da gestante, ela deve ser orientada a tomar dose única de qual vacina? Abaixo? Pessoal, entre as que estão abaixo aqui, a única que se encaixa, né, é a letra A, vacina contra influenza. Vamos aqui já deixar o nosso gabarito aqui na nossa letra A. A vacina contra a influenza, pessoal, ela deve ser administrada sim em dose única durante a gestação, independente do histórico vacinal. Ela pode ser feita em qualquer fase da gravidez e é priorizada porque gestantes fazem parte do grupo de risco para complicações da gripe. Essa imunização previne quadros graves e até mortes, protegendo também o bebê nos primeiros meses de vida. Aqui, pessoal, a letra B, vacina contra a hepatite B, ela não é aplicada em dose única, né? Quando não há histórico vacinal. Nesses casos, a gestante precisa indicar ou completar o esquema com 3 doses, né, respeitando os intervalos corretos. Aí, então, está incorreta. Pessoal, a letra C aqui, vacina contra a febre amarela, ela não é indicada, né, rotineiramente na gestação, só é recomendada após a avaliação criteriosa, né, do risco-benefício. Aí. Então, descartamos a letra C. E a D aqui, pessoal, duplo adulto, difteria e tétano, a vacina duplo adulto, né, difteria e tétano, não é aplicada em dose única como rotina, né, para todas as gestantes. Ela faz parte do esquema básico ou de atualização, podendo ser associada a partir da 20ª semana, né, para ampliar a proteção contra a coqueluche no bebê. E ela também não é apenas dose única, né, pessoal? Ela tem mais doses no esquema vacinal, então está incorreta aqui a letra D, e de fato o gabarito é a nossa letra A, pessoal. Vacina contra a influenza. Aqui, vamos aqui verificar, né, pessoal? Durante o pré-natal, a equipe de saúde deve avaliar o cartão de vacinas da gestante logo na primeira consulta. Hein? No caso de não haver comprovação de imunização contra a influenza, indica-se uma dose única da vacina da temporada, né, em qualquer fase da gestação. Essa consulta segue o calendário nacional de vacinação 2025 e é fundamental para reduzir riscos, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Então, aí está. Feito? Com o gabarito expresso aqui, vamos seguir. Vamos aqui, então, à questão que vai tratar sobre a epidemiologia, né? Epidemiologia é importante matéria aí para as pessoas que trabalham no SUS, né? Já que praticamente aí a maior parte, né, das suas atividades, de fato, né, envolve informações aí obtidas através da epidemiologia. Vamos lá.
Analise as seguintes assertivas sobre a epidemiologia no SUS e indique a correta. Então, pessoal, vamos aqui analisar as assertivas, né, os itens, e depois destacar, né, quais estão corretas e quais estão erradas. E depois aqui vamos à alternativa, né, para marcar as alternativas, então, que são corretas aqui acima. Maravilha? Vamos aqui ao item 1, então. Vamos lá, me acompanha aqui. A epidemiologia é utilizada apenas para rastrear surtos de doenças infecciosas sem impacto no planejamento de saúde. Evidentemente está errado, né, pessoal? Aqui, o que está dito no item 1. A epidemiologia não é usada apenas para rastrear, né, surtos de doenças, embora isso seja uma função importante, né? Ela também serve para monitorar doenças e acidentes, né, agravos ambientais e até aspectos sociais que impactam a saúde. Limitar a função da epidemiologia apenas a surtos é reduzir, né, muito sua importância. Cuidado sempre com essas palavrinhas aqui apenas, né, pessoal? Quando a palavra essas palavrinhas sempre, apenas, exclusivo, né, já ligue aí na sua cabeça, né, o alerta de que provavelmente vai estar errada a alternativa. Provavelmente, né, pessoal? Não é 100%, mas já tenham bastante atenção. Vamos ao item 2. Os indicadores de saúde fornecidos pela epidemiologia não influenciam as políticas públicas de saúde. Pessoal, aqui está errado, né? Especialmente aqui o que está, essa palavrinha aqui não, né? Na verdade, né, os indicadores de saúde, como mortalidade infantil, incidente de doenças ou cobertura vacinal, entre outros, influenciam diretamente, né, as políticas públicas. Por exemplo, se um município percebe aumento de casos de tuberculose, pode reforçar ações de diagnóstico e tratamento. Isso é decisão baseada em dados epidemiológicos, perfeito? Então, né, os indicadores de saúde fornecidos pela epidemiologia influenciam, sim, né, as políticas públicas de saúde. Então, descartamos aqui, né, o item 2. Vamos aqui ao item 3. A epidemiologia contribui para a compreensão dos determinantes de saúde e doença na população, orientando ações e políticas de saúde pública. Olha, pessoal, aqui está o nosso gabarito. Uma alternativa que está certa, né, pessoal? E por aqui vamos seguindo aqui ao nosso gabarito. Se o item 3 está certo aqui, né, apenas, né, a 3 está correta. Então, o item B aqui é o nosso gabarito, pessoal. Vamos aqui esclarecer o item 3, né? A epidemiologia, de fato, né, ajuda a entender determinantes de saúde e doença. Fatores, né, que os determinantes de saúde e doença, pessoal, são os fatores que aumentam ou diminuem o risco, como saneamento, renda, educação, ambiente. E com isso, né, com o entendimento desses determinantes de saúde e doença, isso ajuda, né, a orientar ações e políticas de saúde pública, né? É como se a epidemiologia ela fornecesse o mapa, né, para onde direcionar os recursos e esforços. Perfeito? Então, aqui, como sempre, nosso recurso aqui é nosso resumo para fixação. A epidemiologia no SUS é uma ferramenta estratégica, sim, né, que vai muito além de identificar surtos, né, de doenças. Ela fundamenta o planejamento em saúde, em base a políticas públicas e ajuda a compreender como diversos fatores influenciam a saúde da população. Maravilha? Então, com o nosso gabarito aqui, sendo a letra B já expresso aí, né, já que apenas o item 3 está correto, podemos seguir adiante. Tem uma questão aqui, vai tratar de meningite, então foco aí em meningite. Os sintomas da meningite incluem dor de cabeça, febre e torcicolo. Sobre a meningite, marque a alternativa correta. Então, a questão aqui quer que marquemos a alternativa correta em relação à meningite. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Vamos aqui, uma a uma. A letra A. É uma inflamação das meninges, membranas que envolve os pulmões. Está incorreta, né? Porque as meninges não envolvem os pulmões, pessoal. Não envolvem os pulmões, mas sim o sistema nervoso central, né? Cérebro e medula espinhal. Essa confusão pode acontecer porque membranas protetoras existem em outros órgãos, né? Mas não no caso da meningite. Estamos falando das membranas neurológicas. Então, descartamos a letra A. Letra B. Não existe vacina para proteção com a meningite. Não existe vacina para proteção com a meningite. Também está incorreta, pois existem sim, vacinas que protegem contra alguns tipos de meningite, né? Especialmente as causadas por determinadas bactérias. Elas estão, inclusive, no calendário nacional de vacinação. Então, pessoal, aí descartamos a nossa letra B. Vai sobrar a nossa letra C aqui. A única forma de transmissão é de pessoa para pessoa. Pessoal, ela está incorreta, né? Porque, embora a transmissão pode, pessoa a pessoa, por cutículas respiratórias, por exemplo, né? Seja uma forma comum, no caso da meningite bacteriana e viral, não é a única
Alguns casos aí, como meningite fúngica ou parasitária, pode ocorrer por outras vias. Por exemplo, a infecção após procedimentos médicos, contato com solo contaminado ou mesmo com imunossupressão. Pessoal, descartamos aqui a letra C, então. De fato, agora, o que vai sobrar é a nossa letra D. Vamos ver. Verificar se é o gabarito. Pode ser causado por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Exatamente, pessoal. A meningite, né, pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e inclusive parasitas. As formas mais comuns, né, sabe-se que são a viral e a bacteriana, né. Normalmente a viral é mais leve, a bacteriana é mais grave, né, e potencialmente letal. Mas as outras formas, né, por fungos e parasitas, né, causadas por outros agentes, né, como fungos e parasitas, também existem, principalmente em pessoas com imunidade comprometida. Então, pessoal, aqui está o nosso gabarito. Letra D. Letra D é o nosso gabarito aí. Conforme o que está previsto na banca, vamos aqui, né, destacar o resumo para a fixação. A meningite é uma doença grave que existe atenção rápida, né? Pode ter diferentes causas e o tratamento depende do agente envolvido aí, né? Como vimos, né? A causa pode ser viral, bacteriana, por fungos, né? E inclusive por parasita. E a vacinação, diagnóstico precoce e medidas de prevenção são fundamentais para evitar complicações de soro. Perfeito, pessoal? A meningite, é bom lembrar, né? É uma matéria bem cobrada nas provas para a ACS e a ACE. E vale a pena aí ter um pouquinho aí mais de atenção, né, durante os estudos em relação à meningite, aí destacar bem aí os pontos importantes em relação à meningite. Perfeito? Bom, então com isso, vamos seguindo. Vamos aqui então a uma questão envolvendo a descrição aqui, importante conceito na saúde pública. Trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida é uma atribuição do ACS que significa. Então, pessoal, o que significa aqui a descrição? Vamos à letra A. A identificação dos riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo. Pessoal, aqui, né, atividade importante, mas não tem aqui, né, a essência do que é a descrição. Perfeito, pessoal? Vamos à letra B. Vinculação de pessoas ou famílias e grupos a profissionais e equipes com o objetivo de ser referência para seu cuidado. Pessoal, se alguém marcou a letra B aqui, eu tenho o prazer de dizer que gabaritou a questão, pessoal. Maravilha! Gabarito aqui, né? Gabaritou aqui a nossa questão. De fato, né, pessoal? Aqui está a essência da descrição. É o ato de vincular pessoas, famílias e grupos a uma equipe de saúde, né? De modo que esta seja referência para o cuidado aí das pessoas. Perfeito, pessoal? Então aí está, gabaritou. As demais alternativas estão equivocadas, né, pessoal? Não traduzem aqui o que está expresso, né, para a descrição, né? Então, vamos descartar aqui a letra C, D e E. Perfeito? Bom, pessoal, então é importante, né? A descrição aí garante uma vinculação entre famílias e equipes de saúde, né? Criando uma referência aí territorial e de cuidado contínuo, né? Permite, então, organizar o trabalho do ACS, né? Fortalece o vínculo e a responsabilidade compartilhada aí. E o território é descrito, né? É o espaço de atuação direta do ACS, onde ele conhece cada família e suas condições de vida. Importante aqui, né, pessoal? A descrição, né, também é considerada uma diretriz da atenção básica. Perfeito, pessoal? De forma que nenhum cidadão fique sem referência dentro do SUS. Aqui trazemos, né, pessoal? Trouxemos aqui as diretrizes do SUS aí na PNAB, né, pessoal? Que são aí resolutividade, territorialização, longitudinalidade do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade, coordenação do cuidado, população adscrita, que é o tema aqui de nossa questão, regionalização e hierarquização, e cuidado centrado na pessoa. Maravilha, pessoal? São importantes conceitos aí que deve se dominar para o dia da prova aí, porque faz toda a diferença. Maravilha, pessoal? Né? Tem aí na PNAB, né, na Política Nacional de Atenção Básica, aí, as definições aqui desses conceitos. Maravilha, pessoal? Aqui tratamos aí sobre a população adscrita. Perfeito? Então está. Parabéns a quem marcou a letra B aqui de Brasil e garantiu aqui mais um gabarito, pessoal. Vamos seguir. Vamos aqui então uma questão sobre a Lei 8142. E aí, pessoal, eu gostaria de saber aí como é que vocês estão se preparando para as provas. Estão aí se dedicando bastante? Sempre oriento, né, meus alunos que vão fazer prova. Tem os alunos aí que vão fazer prova esse fim de semana e nos próximos aí, né, a se dedicarem, especialmente se pegarem férias, né, nessas semanas aí anteriores às provas, para se dedicarem ao máximo e estudarem bastante, né, especialmente aí com os quadros resumos, né, com os mapas mentais, que tiverem acesso, né, para poder aí chegar no dia da prova e estarem aí com a memória bem fresca, né, e poderem acertar aí o que puderem, né, e se puderem, né, gabaritar como sempre é o desejo nosso aí, né, pessoal, de vocês serem aprovados com 100%
de acerto. Maravilha? Bom, comente aí, né? Sempre importante sabermos como vocês estão. Perfeito? Vamos aqui então à nossa questão. A nossa questão aqui, então, trata aqui da Lei 8142. Normalmente, quando se fala dessa lei aqui, se fala das conferências e conselhos de saúde, mas aqui mudou um pouquinho aqui a temática, mas é importante, né, pessoal, saber aí a sua integralidade aqui da lei. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Federal número 8142, os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde por meio de... Aqui, então, né, pessoal, a questão que está pedindo, né, o que está trazendo na Lei 8142, onde diz, né, que os municípios podem estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde aqui, por meio de quê, pessoal? Né? Por meio de quê? Letra A, consórcio obrigatório para despesas de custeio e de capital. Pessoal, o consórcio não é obrigatório, né? O consórcio, né, ele é possível, né? Aqui está bem, a palavrinha é poderão estabelecer. Então, descartamos a letra A. Letra B, remanejamento entre si de parcelas de recursos de cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados. Pessoal, se alguém marcou aqui a letra B de Brasil, gabaritou, pessoal. Aqui está, né, a letra da lei, pessoal, do que está escrito, né, no parágrafo 3º aqui do artigo 3º da Lei 8142. É esse mesmo, pessoal. De fato, então, né, como disse, né, a lei dispõe expressamente, né, que os municípios podem estabelecer consórcio, né, para execução de ações e serviços de saúde por meio de remanejamento entre si de parcelas de recursos de cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados, pessoal. Perfeito, né? É importante, né? Essa previsão legal e fortalece a cooperação intermunicipal, né? E permite que municípios menores se unam para oferecer serviços que não conseguiriam, né, manter isoladamente, aí, né? Como exames especializados, ambulâncias ou centros regionais de especialidades. Aí, né, os municípios maiores aí conseguem, então, aí, né, pessoal, executar essas atividades, e aí pode haver esse remanejamento, né, de parcela de recursos aí dos municípios e que não conseguem fazer esse tipo de serviço, né, mais especializado para os outros que conseguem, perfeito? Exemplo, né? E os demais estão errados, né, pessoal? Ação exclusiva de investimentos em lenha suplementar aqui também está incorreta, né, pessoal? Não é, não é o que está na lei ali, né, pessoal? A mesma coisa aqui a letra D e a letra E, né, pessoal? Também estão equivocadas, né? Perfeito? Não é isso aí o que está previsto aqui no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 8142. Perfeito? Pontos importantes aí sobre essa lei, né, pessoal? Então, permite que municípios formem consórcio, né, para executar ações de serviço de saúde. Esses consórcios podem remanejar parcelas de recursos entre si, né, desde que os valores sejam aplicados na cobertura de ações de serviço de saúde, evidentemente, né. E o objetivo, né, é promover cooperação e eficiência. Perfeito? Aqui um ponto, né, pessoal? Extra aqui, né, os consórcios públicos, né, inclusive, que tá errada a palavra, né? Inclusive os de saúde, né, são regulamentados aí pela Lei 11.107 de 2005, né, pessoal? Que detalha aí, né, a forma como deve ser feitos esses consórcios, né, reforçando a integração regional e o planejamento compartilhado das ações de saúde, né? Então aí está, né, os consórcios públicos de saúde aí são regulamentados aí pela Lei 11.107 de 2005, né, que também regulamenta outros tipos de consórcio, não apenas os de saúde, perfeito? Então aí está, parabéns, aqui marcou a letra B e garantiu mais um gabarito, perfeito? Vamos dando sequência aqui. Vamos aqui então a uma questão que trata sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde, né? Vamos lá então, vamos ver aqui o que a banca apresentou aqui no enunciado. No que diz respeito à Política Nacional de Vigilância em Saúde, com base na Resolução 588 de 2018, é incorreto afirmar que... Então aqui vamos identificar qual a alternativa é incorreta em relação à PNVS, a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Letra A, diz que é uma política pública de Estado. Pessoal, de fato, a PNVS é sim uma política pública de Estado. Por isso, né, como está correto, vamos descartar, pois a questão, lembre-se, né, que era a questão errada, incorreta. Letra B, tem caráter universal, transversal e orientadora. Também, pessoal, está correta, né? Como está correta, descartamos aqui a letra B. Letra C, a sua gestão é compartilhada, pessoal. Pessoal, aqui está errada, né? E é o nosso gabarito de fato, pessoal. É o nosso gabarito aqui, a letra C. Na verdade aqui, né, pessoal, a banca aqui quis dizer aqui que a gestão seria compartilhada entre os entes federados, né, pessoal? Mas na verdade é uma relação de coordenação e cooperação interfederativa entre União, Estados e municípios. Ou talvez aqui a banca quis dizer, né, que a gestão seria compartilhada entre poder público e iniciativa privada, o que estaria errado também. Em todo caso, né, pessoal, a palavrinha aqui compartilhada não está correta aqui, não está bem aplicado, perfeito, pessoal? Então, descarta, na verdade, né, o nosso gabarito fica a letra C aqui, pessoal. Não é uma alternativa tão óbvia, né? Muitas pessoas podem ter marcado aqui como correta, né, e colocado como gabarito outra alternativa, né? Mas, de fato, né, pessoal, o gabarito aqui é a letra C.
Vamos verificar aqui a letra C. Incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde. Pessoal, correto, né? Está correta aqui a letra D. A letra D. A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção e alcança os serviços públicos, inclusive os privados, né, pessoal? Maravilha? A atuação, né, da PNVS, ela atua sobre o poder privado, embora não seja uma cogestão com a iniciativa privada. Como está correto, descartamos a letra D. Perfeito? Então, de fato, aqui o gabarito é a letra C de casa. Então, aqui pontos para fixação, né? Só reforçando, a política é uma política de Estado, caráter universal e transversal, e orienta, né, o modelo de atenção. A gestão é exclusivamente estatal, embora há uma cooperação interfederativa, mas não há cogestão privada, né? Perfeito? Outro ponto importante aqui, né, como o SUS, a PNVS aí também tem um financiamento federal, estadual e municipal, né? O financiamento aqui é tripartite, né? Perfeito? Conforme aí, pessoal, o artigo 16 da resolução 588 aí de 2018. Perfeito? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra C e garantiu aqui o gabarito. Vamos seguir. Vamos aqui, né, pessoal, a nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado, tirado o máximo proveito. O nosso objetivo aqui é sempre que vocês sejam aprovados, né? Por isso aqui realizamos nosso trabalho aqui, né, com muito empenho e dedicação para o sucesso de vocês. Maravilha? Pessoal, agradeço de coração, né, as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal, e especialmente as pessoas que adquiriram o nosso material, que tanto tem ajudado as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Maravilha? Então, pessoal, né, continue estudando bastante, né? Especialmente as pessoas que estão aí na reta final, né? Continue estudando. Não desistam dos seus sonhos, né? O sucesso é logo ali. Vamos então aqui resolver a nossa última questão. Vamos então aqui a uma questão envolvendo vacinação aqui, né? Especialmente aqui sobre o HPV. Vamos aqui então à leitura atenta do enunciado. Os programas de vacinação têm sido uma das medidas mais seguras e custo-efetivas em saúde pública. Não há nenhum outro procedimento que produza tantos resultados excelentes na redução da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis. No Brasil e em outros países, há uma grande dificuldade em imunizar adolescentes, em especial a vacina contra o papilomavírus humano, o chamado, né, HPV, cuja cobertura é baixa. Qual o atual esquema vacinal contra o HPV? E aí, pessoal? Firmes aqui para responder essa questão sobre vacinação? Sobre vacinação, né? É uma dos temas aí que mais difíceis para os candidatos, né? Mas não é tão extenso assim, pessoal, entender aí o calendário nacional de vacinação e aí traz pontos importantes na prova. Então estudem, né, pessoal? Especialmente aí com excelentes materiais, perfeito? Mas vamos lá. Vamos ao gabarito aqui direto, pessoal. O nosso gabarito, qual o atual esquema vacinal contra o HPV, está na letra E, de 9 a 14 anos, né, pessoal? De 9 a 14 anos. 14 anos, 11 meses e 29 dias, né, pessoal? Então é antes de completar os 15 de idade, independentemente do sexo, perfeito, pessoal? Aqui está o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra E, pessoal. Correto? Então aqui, né, esse período aqui é a janela prioritária, né, do PNI, do Programa Nacional de Imunização, para garantir maior resposta imune, né, antes do início da vida sexual e facilitar a logística de vacinação escolar. Maravilha, pessoal? Importantíssimo aqui, né? As demais estão erradas aqui, né, pessoal? Seja a letra A, letra B, letra C ou letra D aqui, né, pessoal? Estão equivocadas aqui as demais. Perfeito? O que está no calendário nacional de vacinação é exatamente aí dos 9 aos 14 anos, né? Perfeito? E independentemente do sexo aí. Muitas pessoas acham que é apenas para meninas, mas também é para meninos. Perfeito? Então, pontos importantes aí, né? O PNI, o Programa Nacional de Imunização, indica o HPV para 9 a 14 anos para meninos e meninas, né? É o período ideal aí, né? Ponto extra, pessoal, é um ponto extra, né? Fora da faixa etária, né, dos 9 a 14 anos, há esquemas específicos, né? Por exemplo, para imunocomprometidos, né? Em situações de rotina, recuperação, podendo aí exigir 3 doses, né, pessoal? Né, com períodos aí de 0, a primeira dose, né? Sendo dada, né, pessoal? E a segunda dose com 2 meses na sequência. E depois aí, a terceira dose aí, a partir dos 6 meses, né? Ou 6 meses depois da dose primeira, perfeito, pessoal? Conforme a avaliação do serviço de saúde, perfeito? Então aqui, né, essa idade pode ser até os 45 anos, né, pessoal? HPV para imunossuprimidos especialmente, né? Especialmente aqui nos casos imunossuprimidos são os transplantados, os oncológicos, né, ou pessoas aí com HIV e AIDS, perfeito? Então, ponto importante aí, né? Parabéns aqui, marcou o nosso gabarito, que é a letra E aqui de estado, perfeito? 9 a 14 anos para a vacina HPV. Então, chegamos ao fim aqui do nosso simulado. Espero que todos tenham tirado o máximo proveito, pessoal. Continuem estudando, a jornada de estudos de vocês, né? É o que vai dar
resultado, né, pessoal? Quanto mais vocês estudarem, mais certos vão estar aí de passar, né, pessoal? Especialmente se estudarem devidamente com qualidade. Maravilha? Então, sucesso para todos, façam excelentes provas, confiem em si mesmos e vão para frente. Maravilha? Até mais, até a próxima. Fiquem todos com Deus e nos vemos aí.